Fala regularizador e fala regularizadora, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso treinamento de regularização e projeto de prefeitura. Mas agora eu quero te mostrar como é que você vai encontrar as pessoas que precisam do serviço de regularização, onde elas ficam, como é que a gente atrai ela, qual que é a forma correta, como é que a gente faz para fechar esses serviços de regularização. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero que você entenda é que existem mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. 30 milhões, isso de acordo com o Ministério do Desenvolvimento em 2019. Então se a gente parar para pensar hoje, com certeza o número cresceu ainda mais. Só que cada vez mais as prefeituras estão se conscientizando dessa questão. Então, assim, está sendo algo que está crescendo surrealmente na área da construção civil. É uma das áreas que mais está crescendo e mais traz retorno financeiro. E quando a gente fala de encontrar esse possível cliente, você tem que entender que esse cliente, ele é um cliente de imóvel já construído. Porque às vezes passa na sua cabeça a seguinte questão: como é que eu vou encontrar esse cliente? Será que ele deseja construir? Será que ele deseja ampliar? Não é esse tipo de cliente que eu estou falando. Quando eu falo da regularização, são clientes que já tiveram seu imóvel construído, que hoje já tem a sua casa pronta, seja ele para alugar, seja para morar, seja para ser um imóvel comercial para aluguel, entendeu? Então, não importa. Esses imóveis, tá? Todos que foram construídos, eles precisam passar por um processo de aprovação. Por quê? A maioria dos que foram construídos já, mais de 50%, eles estão irregulares. Então, se você pegar dois imóveis hoje, a chance dos dois estarem aí irregulares é muito grande, tá? Então, desses dois imóveis, pelo menos um está irregular, certo? Então, por quê? Porque mais de 50% dos imóveis no Brasil estão nessa mesma situação. Daí a gente precisa entender onde estão esses clientes. Onde estão esses clientes? Na verdade, todos os clientes que hoje possuem uma residência são nossos clientes. Qual que é o nosso papel, então, para poder captar esses clientes? O nosso papel é justamente estar ali acendendo aquilo que eles não veem. Então, a gente chega lá, como se fosse uma luzinha, você vai pegar essa luzinha e vai clarear ali no rosto dele para ele entender que ele precisa fazer um processo de regularização. O que ele não sabe é que quando ele fez aquela construção, quando ele fez aquela ampliação, quando ele fez aquela demolição, esse imóvel ele se tornou irregular. Quando esse imóvel ele se torna irregular, o que acontece? Ele pode ser multado pela prefeitura, ele pode sofrer embargos, ele pode ali, quando ele for vender por financiamento, e olha, já deixa a dica para vocês, quando é para venda de financiamento, esse é um dos tipos de pontos que eu abordo e que me traz muito cliente. Tá? Então a venda por financiamento é uma das formas que mais atrai esses clientes, tá? Porque são pessoas que às vezes estão com a casa pronta, já estão com a casa para vender, mas não conseguem vender por financiamento. E grande parte das vendas hoje são através de financiamento. Então esse cliente, ele vai ter a obrigação de fazer a regularização desse imóvel. E é algo que ele não sabia. Então o nosso papel é o quê? Como eu te falei, é chegar com a luzinha e mostrar para ele. Porque ele tem um grande problema silenciado. Só que as prefeituras estão acordando, a Receita Federal está notificando o Brasil inteiro, então tudo isso porque o imóvel está irregular, o cliente pode ter vários problemas. Se você chega antes e mostra isso para ele, a chance dele resolver o problema sem ter uma dor de cabeça é muito grande. Então ele vai te agradecer por isso. Por isso que você tem que estar atento a conhecer esses clientes. Então eu quero para te mostrar de uma forma muito mais clara, eu quero que você pare e pensa em alguém que passou, que fez um puxadinho na quadra onde você mora. Qualquer tipo de puxadinho, qualquer alteração, e que você sabe que não aprovou na prefeitura. Pois é, essas pessoas são seus clientes. Só que não adianta só você saber, você precisa mostrar a todo instante, você precisa divulgar e chamar a atenção deles para mostrar a necessidade de estar realizando esse serviço. Porque normalmente a gente faz serviços que são serviços caros. Então, por exemplo, se você vai pegar uma regularização, eu já peguei regularização de 10 mil, de 15 mil reais. Nessa situação, como é que eu vou mostrar para o cliente que ele precisa? Como é que eu vou mostrar? Eu vou chegar lá e vou mostrar uma dor, um problema que ele pode levar multa, que ele não vende por financiamento. E outra coisa que acontece também é que ele perde 40% do valor do imóvel. Então, eu vou chegar lá e vou mostrar isso para ele, para que ele consiga entender que em algumas situações, né, por exemplo, vamos imaginar que ele pode levar uma multa. Se ele não paga essa multa, sabe o que vai acontecer?
vai para uma dívida ativa. E se ele não paga essa multa lá, o que vai acontecer? Ele pode perder o imóvel dele. Então você para pensar que você tem que levar isso para o cliente, você pode perder seu imóvel. E quem quer perder o imóvel? Aí você para pensar, um imóvel de 400 mil reais e você cobrou 10 mil reais pela regularização dele. Ele ia perder 400 mil reais. E ele resolveu com você com apenas 10 mil reais. Então você tem que gerar esse valor para o cliente. Então para e analisa as pessoas da sua quadra que fizeram puxadinho. E para e analisa também as pessoas da sua família que fizeram puxadinho. Talvez a sua casa hoje passou por um puxadinho. E é uma das formas de você começar também. Por quê? Porque você vai fazer a valorização desse imóvel. E esse é um dos pontos mais importantes. Então, como é que a gente encontra esses clientes? A gente encontra, só que não é daquela forma convencional onde a gente fala, vem aqui e faz a regularização. Você precisa mostrar para ela o porquê ela precisa regularizar esse imóvel, tá? E nas nossas próximas aulas, a gente vai aprofundar ainda mais, tá? Nessa questão de captação, de mostrar para o cliente como é que o imóvel dele está irregular, o motivo pelo qual ele precisa regularizar o imóvel dele.